Tivemos a sorte de poder contar com o André Dias para uma entrevista aqui na Oficina da Liberdade. Para quem não saiba, o André é a pessoa em Portugal, ainda que ele viva fora do país, que melhor defendeu a hipótese de que as medidas tomadas pelos governos ocidentais são bastante desadequadas para o perigo real e exageradas no que diz respeito à limitação das liberdades dos cidadãos, algo com o qual aqui na Oficina, obviamente, não podemos senão deixar de concordar. Na opinião dele, fundamentada, obviamente, e com a qual os membros da Oficina uns estarão mais, outros menos de acordo, existem poucas diferenças, para além de um quadro clínico mais severo entre o Covid-19 e as gripes estacionais mais severas. Esta entrevista vem no seguimento de outras que ele deu, noutros meios, e serviu para aprofundar algumas das ideias que ele já tinha avançado. O André é um entrevistado que dá gosto, não foge às questões, desenvolve as perguntas e não tem uma atitude que se possa considerar nem ofensiva nem defensiva. As coisas são o que são, ou pelo menos a sua interpretação das mesmas é o que é, sem artifícios. E depois desta introdução, resta-me apenas pedir desculpas. Em primeiro lugar, pedir desculpa pela falta de experiência dos membros da oficina neste formato, que pode ter levado a que perguntas mais interessantes não tenham sequer sido formuladas. Ainda que, na minha opinião, o Telmo e o Manuel tenham estado francamente bem na maneira em como deixaram que o protagonismo fosse todo do entrevistado. E por último, pedir desculpa porque eu próprio não tenho uma estante digna para colocar como cenário a minha contribuição como têm outros intelectuais da praça. E também não danço. Por motivos logísticos utilizei a cozinha, a qual, é a bom da verdade, é um espaço muito mais apropriado para mim, já que grande parte do confinamento tem sido passado a abrir e fechar a porta do frigorífico. Resta-me apenas pedir que vejam a entrevista e que vos ajude a pensar nesta situação que nos afeta a todos, sim, mas cada qual à sua maneira. Porque as teses que tu apresentaste primeiro no EC e depois nos vídeos que entretanto fomos vendo na internet sobre a questão da Covid parecem-nos muito interessantes e são sobretudo diferentes daquilo que é, digamos, a tese dominante. Portanto, eu tentaremos ser muito breves, todos estamos ocupados e tu em particular fizeste favor de dispensar aqui alguns minutos para falar connosco, mas passava já ao Ricardo para a primeira pergunta. Está certo. Boa noite, André. Desculpa, a primeira pergunta tem a ver com o seguinte, eu gostei muito da tua análise, é muito interessante. O número de falecidos total na Europa não é significativamente diferente do de há 3 anos, com a gripe, mas há regiões da Europa, eu vivo em Madrid, e há regiões da Europa onde me parece que é. Então a pergunta era um bocadinho, primeiro, se isto é correto, depois, imagino que tu não saberias o motivo porque isto acontece, é normal, mas se isto é correto, então se em alguns casos, em algumas cidades como Madrid, o confinamento foi uma decisão correta ou se ainda assim não foi correto? Não. As variações regionais, as variações geográficas também ocorrem na gripe. Se fores ver, só conheço os dados franceses, acho que são os únicos que publicam dados mais ou menos detalhados. Mas mesmo no Reino Unido, que publica por regiões, vemos sempre uma diferença muito grande entre regiões. A gripe é regional também. Os picos que nós estamos a ver, que afetam mais uma determinada região, acontecem também na gripe. Portanto, afetar a Lombardia é mais normal por causa da qualidade do ar, portanto não me espantaria. Mas afetar Madrid e afetar Barcelona mais é perfeitamente normal nos picos de gripe. E portanto, já agora ponho a segunda porque é um bocadinho relacionado com esta, é basicamente a questão de que na gripe, perguntei a pessoas que trabalham em medicina aqui nos hospitais e disseram que normalmente em Espanha não tem um problema de saturação do sistema das urgências. Urgências? Das urgências, exato. A pergunta é, das urgências e das UCIs. A pergunta é se pelo facto deste tratamento levar mais tempo, isso o faz ser diferente da gripe nos cuidados que tem a ter, porque a ideia com que as pessoas ficaram aqui foi que os sistemas colapsaram porque as pessoas estão muito tempo no hospital nas UCIs. Não porque quando há gripe não estão tanto tempo. Não sei se isso é correto. As urgências colapsam. Não há dúvida nenhuma. Há centenas de peças jornalísticas sobre colapso de urgências em todos os países. Portanto, basta procurar em Espanha, basta procurar em italiano,
aparecem sempre notícias do colapso das urgências, e em português, e em inglês, em todas as línguas. Portanto, as urgências colapsam. Okay? A grande diferença parece ser que este ano não colapsam as urgências, mas vão colapsar nas unidades de cuidado intensivo. Okay? Esse colapso acontecia. Já sabemos, há uma década desta parte que nós sabemos que elas estão a colapsar. E isto vem da pirâmide etária. As pirâmides etárias na Europa estão a ficar a engordar em cima, cada vez temos mais velhinhos. Portugal está com 22%, acho, acima de 65 anos, a Itália está com 24%, e é este efeito, conforme a nossa pirâmide etária vai envelhecendo, as urgências estão sempre a colapsar todos os invernos. As UCI, há um efeito, provavelmente há um efeito de medo do próprio corpo clínico, que é as próprias recomendações que vêm da China para tratar isto como sendo altamente infecciosa, os números que vêm da OMS a dizer a letalidade é altíssima, mas não dizem que são estimativas com muito ruído, e isto parece ter criado muito medo no corpo clínico, que é compreensível, porque é apresentado como sendo algo altamente mortal. E, portanto, o corpo clínico, os médicos, os enfermeiros, reagem com medo. E o que parece ter acontecido é que reagem enviando para o UCI. Não porque haja um critério objetivo, aceito ou universal, que estes doentes precisam de ventilação, mas provavelmente o medo de serem infectados, e o caminho mais fácil de evitar essa infecção para eles é enviar para o UCI. Porque passam a estar ventilados, passam a estar em quartos fechados, ou potencialmente em quartos fechados, se houver capacidade, e portanto não parece ser exclusivamente o efeito da doença, mas parece haver muito do medo do corpo clínico em lidar com a doença. Tudo o que eu conheço em termos clínicos, eu não tenho formação em clínica, ok? E o que eu estou a dizer é muito arriscado mesmo, porque muito facilmente sou criticado por clínicos e eu não tenho formação nenhuma. Em termos clínicos há registro, há relato de que é mais grave, mas o efeito de medo consegue explicar muito mais do que provavelmente a gravidade do vírus. Uma das tuas teses, se me permitem colocar a questão, e que vimos bem exposta e que referiste agora também no vídeo anterior, é que portanto, os governos foram levados a tomar medidas, algumas mais draconianas do que outras, mas de confinamento, de quarentena obrigatória, etc., muito por causa do medo instalado e as razões, enfim, tu disseste quais são e sabemos, enfim, que são exponenciadas pela comunicação social, etc. Mas o que eu gostaria de te perguntar é porque é que tu dizes que não fazer, se é que dizes que não fazer nada seria, em termos de confinamento, de distanciamento social, etc., seria uma opção, e que evidência podes dar nota de que as soluções de confinamento, sejam elas quais forem, não têm efeitos sobre o que se chamou de achatamento da curva, não é? Há uma série de evidências neste sentido. Agora, cada vez é mais evidente que a Suécia, que adotou medidas muito menos drásticas, mesmo que outros países nórdicos, mesmo comparada com a Noruega e com a Dinamarca, não está em exponencial. Tudo isto parte do princípio que é preciso fazer confinamento porque vai crescer muito e é muito perigosa, e a Suécia prova objetivamente agora que não está exponencial. O crescimento sueco, ainda que possa haver crescimento, não tenho a certeza sequer se a Suécia ainda se possa dizer que está em crescimento, não é exponencial. Okay? E, portanto, a partir deste momento, a decisão entre fazer um pequeno, fazer um confinamento total e o resultado que se consegue é abrandar um crescimento que não seria exponencial de qualquer forma, não se justifica. Okay? Portanto, e isso era sabido crescimento antes, não só agora, mas antes, em que os governos tiveram, até pressionados pela opinião pública, de tomar decisões. Sim, não há prova nenhuma prévia que o confinamento funcione. Não há exemplo que não funciona.
Não há que funcione. E se não há que funcione, não se tomam medidas drásticas desta natureza. Era preciso haver um corpo de evidência muito forte. O corpo de evidência que existe, ou que se diz que existe, são simulações. São simulações em que a simulação diz isto vai ser muito mau, mas se eu fizer isto na simulação passa a ser muito menos mau. Mas as simulações podem estar muito erradas, podem ser lixo, como já se provou com o que tinha acontecido com a febre aftosa, a foot and mouth disease. Portanto, há uma confiança. Se a simulação diz isto e isto depois não acontece, é prova que as medidas funcionaram. Não é. Pode provar é que a simulação estava mal feita. Há alguma evidência na Ásia para o uso de máscaras. Mas, mesmo o uso de máscaras nos países ocidentais, não é garantido que funcione, porque as culturas asiáticas têm décadas de usar máscaras por tudo e por nada. E se introduzíamos, mesmo no país ocidental, o uso de máscara só por causa disto, os hábitos, os reflexos das pessoas podem completamente destruir o efeito da máscara. Mesmo para isso, nos países ocidentais não há evidência suficiente para dizer que devemos usar máscara, muito menos para confinamentos. Não há qualquer prova. Apareciam, por exemplo, muitas comparações com a gripe espanhola. Que na gripe espanhola o confinamento e as quarentenas foram o que pararam a gripe espanhola. Primeiro, os dados que nós temos da gripe espanhola não têm detalhe suficiente para dizer isso. Não sabemos quantas pessoas é que morreram em cada dia, em cada cidade da gripe espanhola. Não sabemos qual é a forma das curvas. A partir daí, a comparação não faz sentido. Mas pior, a gripe espanhola não é uma gripe em si. A gripe espanhola não tem nada a ver com isto. A gripe espanhola é um chamado colapso da imunidade de grupo. Porque é a primeira vez na história em que milhões de pessoas infectadas se movimentam. E isto apanha a imunidade de grupo completamente desprevenida. Há um grupo muito grande de soldados, muitos deles estavam feridos e estavam doentes. E são movimentados muito rapidamente com o vapor. E quando chegam com uma doença nova, de uma forma completamente artificial, para aquilo que era a imunidade de grupo. Aquele grupo onde eles chegam não tem tempo de reagir. Não consegue ganhar imunidade, não consegue infectar as crianças devagar e numa curva mais ou menos natural. E, portanto, esse colapso que acontece e a forma como se lida com esse colapso é completamente dispar do que estamos a viver hoje. É verdade, nós hoje temos muitas pessoas a movimentar-se, mas não é a primeira vez. E, portanto, comparar com esse corpo, dizer que a gripe espanhola prova que a quarentena funcionaria, não faz sentido nenhum. Porque são coisas completamente diferentes, são duas infecções completamente diferentes. A gripe espanhola não era uma infecção per si, é um movimento de pessoas. Os decisores políticos foram, portanto, quando sabes ou possas ter conhecimento, foram aconselhados por especialistas de que essas medidas de contenção não haveria evidência de que fossem eficazes? Eu não sei o que é que eles foram aconselhados, eu sei o que foi dito em público. E o Conselho Nacional de Saúde foi claríssimo. Jorge Turgal deu uma entrevista antes em que dizia fechar as escolas é uma estupidez. E porquê que, tendo em conta que a taxa de mortalidade é substancialmente superior, enfim, nas idades mais avançadas, acima dos 60 anos, penso eu, que é essa a marca que se tem utilizado, sabendo que as medidas de contenção são muito pouco eficazes, o que é que, e não sendo tu clínico, naturalmente, nem nenhum de nós, mas o que é que seria, à partida, do ponto de vista até estatístico, mais aconselhável? Seria, pelo contrário, manter as escolas abertas e aí confinar os velhinhos e protegê-los, como é evidente, ou deixar o vírus correr à solta para atingirmos a imunidade de grupo, se é que, e também é outra pergunta, se é que sabe à partida que ela é possível de ser atingida, neste caso da Covid-19.
Eu não sou epidemiologista. Okay. Eu tenho a formação básica em epidemiologia, que foi o que me permitiu fazer a análise. E, portanto, a partir do momento em que não tenho experiência de lidar diretamente com isto, tomo a decisão racional que é, olho para um epidemiologista sénior, olho para a Suécia. A decisão sueca é unicamente do Conselho, do equivalente ao Conselho de Saúde, portanto não é uma decisão política, e isso é muito importante na Suécia. Os políticos nunca podem tomar esse tipo de decisões sobre saúde, é sempre uma decisão técnica. E a partir desse momento tem que se seguir, não havendo um conselho capaz de dizer temos que fazer isto, o que teríamos que fazer é olhar para a Suécia, olhar para um epidemiologista de carreira, sabe lidar com estes problemas, provavelmente já lidou com eles dezenas de vezes, e o que ele disser que se vai fazer na Suécia, faça no resto dos países. Eu não posso dizer nada melhor do que isso. Mas a raiz desta má interpretação vem do medo que foi causado a partir da China e tem a influência aqui a própria forma como a China politicamente se organiza, ou seja, naturalmente não haveria nem nenhum debate na China sobre isto. Claro, a China entrou à bruta, é uma ditadura. Há um efeito, não sei ao certo qual é a importância que tem, mas há um efeito da província de Hubei ser uma província mais ou menos rebelde. Eles têm uma fama de serem problemáticos dentro da China. Portanto, a China é confrontada com a ameaça de dizer a letalidade é muito alta, mas eu não vos vou dizer os intervalos de confiança, não vos vou dizer o ruído que esta estimativa tem. Vou-vos dizer 13%. Há médicos, já há relatos de médicos na China, em outubro ou novembro, a relatar um problema de um síndrome respiratório grave. A China, entre a espada e a parede da OMS, a dizer isto é muito perigoso, dos médicos internamente a criticarem o governo e sendo uma ditadura, fazem aquilo que uma ditadura sabe fazer, bater nas pessoas. E essas imagens saem da China. Então, diz-me uma coisa, como é que as pessoas, enfim, não são propriamente destituídas de inteligência, não é? E a esmagadora maioria diria que tem a percepção de que as medidas de contenção, seja por via mais forçada, como foi na China, seja, enfim, mais ao estilo europeu, a verdade é essa a sensação que as pessoas têm, é que as medidas de contenção estão a dar resultado. Aliás, as próprias autoridades nacionais de saúde, pelo menos cá em Portugal, dizem que as medidas de contenção estão a ter resultado. Como é que, supostamente, técnicos dizem coisas contrárias daquilo que é a evidência, aparentemente, científica ou técnica, de que tu referiste que não, as medidas de contenção não são eficazes e o que se está a assistir agora, se é que se está a assistir a uma diminuição dos casos ou das mortes, etc., tem mais a ver com, penso eu, é a tua tese, com o momento do ano em que nós estamos, e portanto a aproximação, digamos, da primavera. Como é que isto acontece? Porque as pessoas tinham medo e, portanto, investiram elas próprias, investiram a sua própria energia e a sua fé nessa decisão. Estão investidas. Há muitas pessoas que estão investidas pessoalmente nesta decisão, porque foram pessoas que fizeram grupos de Facebook, que partilharam isto, partilharam aquilo, a exigir que se fizesse aquilo que a China tinha feito. E, portanto, essas pessoas não vão voltar atrás, porque há um empenhamento pessoal, há uma honra, há uma identidade. Nós fizemos isto, nós conseguimos fazer isto. Não há dados objetivos que lhes vão mudar o pensamento. Vai ser muito difícil, porque obviamente... O ponto é então que não há nexo de causalidade entre as medidas, ou significativo entre as medidas de confinamento e a evolução da curva? Não. As curvas sincronizaram todas com aquilo que seria mais ou menos expectável com a chegada da primavera e aquilo que na entrevista com o Gui eu digo que é a semana 19. Exatamente. Todos os países europeus e os Estados Unidos
estão mais sincronizados entre eles e com esse efeito primaveril que tem um efeito dramático nas doenças pulmonares e na mortalidade por arrastamento, estão mais sincronizados entre eles do que sincronizados com as medidas. As medidas, o confinamento devia ter efeito 7 dias depois. Okay? A média, o tempo máximo entre infecção e diagnóstico, tanto quanto sabemos, está entre 12 a 14 dias. Portanto, a meio dos 14 dias, o efeito devia ser óbvio. Okay? Porque, uma vez mais, é uma distribuição normal. É um sino. Portanto, o pico, a maioria das pessoas começa a ter sintomas antes dos 7 dias. E, portanto, ao fim de 7 dias, havendo um pequeno atraso por causa dos testes, da burocracia de fazer o teste e de fazer tudo isso, a partir do 7º dia nós devíamos ver uma alteração objetiva nas curvas. Ela pode existir, pode haver uma alteração pequena nas curvas, mas se essa alteração é pequena não se justifica prender pessoas saudáveis. Mas então, se o clima é tão significativo, que parece até ser de bom senso, teremos uma segunda vaga lá para outubro, novembro. Não. Havia esse risco com os dados que nós estamos a ter de testes serológicos, testes de anticorpos que estão a começar a sair agora. Muito pouco provável. Nós estamos a ver os primeiros testes serológicos a indicar mais de 20% de infectados. Que já têm anticorpos e, portanto, assumimos que já têm imunidade. Não podemos... Há uma teoria que diz nós não sabemos como é que este vírus se vai comportar, se vai gerar imunidade ou não. Mas nós não podemos, até termos prova que não gera imunidade, não podemos pensar assim, porque senão damos em malucos, como já demos. Okay? O padrão é que gera imunidade. Gera imunidade, exatamente. O padrão é gera imunidade. Se algo nos disser objetivamente que não está a gerar, ok, então temos que nos preocupar. Mas até termos esses dados não podemos. Okay? E portanto temos que assumir que vai gerar imunidade. E se os testes serológicos já nos estão a indicar 20, 30, 40% de infectados, ou não de infectados, mas de pessoas com anticorpos, esta infecção está acabada. Não há segunda vaga. Okay? E estamos a falar um bocadinho atrás. Aqui é a questão que nos preocupa muito, também até aqui em Portugal, por causa da nossa pirâmide etária. Como é que as pessoas mais idosas poderiam ser protegidas, neste caso da Covid-19? O que é que poderia ser feito? Uma vez mais, olhemos para os suecos. E se digamos, se as pessoas idosas não foram infectadas, isso tem alguma influência na assunção de imunidade de grupo? Ou digamos, que poder-se-ia atingir a imunidade de grupo sem a parte dos velhinhos? Ótimo. A imunidade de grupo não depende dos velhinhos, porque infelizmente são eles que morrem. Eles não desempenham um papel na imunidade de grupo, porque são aqueles que morrem com a doença. E, portanto, eles são o passo último da imunidade de grupo. O elemento essencial da imunidade de grupo, numa doença deste género, são as crianças. Por isso é que fechar as escolas é uma estupidez. E a palavra estupidez é dita intencionalmente. Porque elas não sofrem, não há sequer sintomas na maioria delas, tanto quanto sabemos, e, portanto, têm uma infecção muito ligeira. Provavelmente nem sequer passa da parte superior do sistema respiratório. E se é uma infecção ligeira, vão produzir muito poucos vírus. Okay? E, portanto, vão contribuir muito pouco para a infecção. Mas depois transformam-se em aspiradores de vírus. Assim que estão imunes, vão tocar em tudo. São crianças, brincam, vão andar a tocar em tudo e vão estar a arrastar vírus. E vão tirá-los vão deixar de estar num ambiente para infectar outras pessoas. Para infectar velhinhos. E esse é o primeiro passo para proteger os velhinhos. Usar as crianças, abusar das crianças, para tirar vírus. Isso historicamente isso está mais do que certo, é isso? Está. Em doenças que não afetam crianças,
é seguro. Na gripe, o equilíbrio pode ser mais difícil, porque a gripe ataca, pode ter consequências nas crianças. Mas nesta, desde o início, nós sabíamos que não afetava as crianças. Não há qualquer tipo de equilíbrio que é necessário. É fazê-lo, pura e simplesmente. E por isso é que Jorge Sturgal diz: é uma estupidez fechar as escolas. A própria OMS diz o mesmo. Ricardo, A segunda medida para responder, a segunda medida que se pode fazer para proteger os velhinhos é evitar então o contacto durante uma semana ou duas, dentro do possível, entre as crianças e os velhinhos. Evitar esse contacto durante essa fase, ainda que seja uma infecção leve, o risco existe. E, portanto, durante algum tempo, se os avós quiserem, se as crianças quiserem, evita-se o contacto. Se quiserem, porque é uma decisão pessoal. Agora uma pergunta, como fechámos tudo, fechámos a economia, fechámos tudo, as pessoas agora vão voltar à rua. É aconselhável que as pessoas de maior idade façam esse período de espera quando toda a gente sair, porque afinal de contas a doença ainda não passou porque ficou em casa das pessoas? Qual é a tua opinião? Que agora já podemos sair todos novos e velhos? Não. Do ponto de vista epidemiológico, podemos sair. O que eu estou a ver é que a infecção está em roda livre e, portanto, podemos sair porque não, as medidas não tiveram efeito nenhum significativo, podíamos sair todos. Okay? Se os velhinhos quiserem evitar as crianças, perfeito. Não há razão nenhuma objetiva para lhes dizer vão ter com as crianças. Okay? Mas se não quiserem, perfeito. Mas não podemos abrir o país, porque o medo pode nos voltar a atacar violentamente. Nós temos de ter muito cuidado agora a abrir o país e temos que abrir uma coisa de cada vez para não deixar que os picos eventuais voltem a assustar. Temos que abrir primeiro as escolas primárias ou as creches, esperar 7 dias e garantir ou explicar, se houver um pequeno pico, garantir às pessoas isto não é nada demais, não tenham medo. Depois abrir as escolas secundárias, obviamente o mesmo. Abrir as empresas tem que ser faseado, porque se abrimos tudo de repente, é provável, mesmo que seja uma infecção em roda livre, é provável que haja um pequeno pico. E se esse pico acontece, o medo volta imediatamente. E depois então nunca mais conseguimos abrir o país. Então deixa-me só fazer aqui um resumo, a ver se é uma síntese bem conseguida, provavelmente não, porque sou eu a fazê-la, mas... portanto, basicamente o que tu dizes em relação à Covid-19 é o seguinte: a Covid-19 tem um padrão, até prova em contrário, que segue o histórico das outras gripes. E, portanto, o número de mortes, por exemplo, não é significativamente diferente dos outros casos. Pode, neste caso, aparentemente, verifica-se um afastamento da incidência no tempo, portanto, mais próximo da primavera e não no tempo normal das gripes, mas não há grandes diferenças em relação a isso. Por outro lado, dizes que, em termos do stress que poderia causar no sistema de saúde, ou seja, público ou privado, mas nomeadamente nas UCIs, ele acontece não pela doença em si, mas porque por ser mais confortável aos profissionais de saúde perante algo desconhecido, apostarem logo, digamos, num tratamento. Então, aí tenho muito mais cuidado em dizer, precisamente porque não tenho formação clínica. Não, é uma combinação de ambos os efeitos. Em momento nenhum eu nego que o Covid pode ter consequências clínicas mais graves. Okay? E o que eu digo é que, mesmo com essas consequências clínicas, não é suficiente para suspender os direitos constitucionais. Okay? Nunca se geriu um país, nunca se resolveu um problema clínico com a Constituição. E o exemplo que eu dou é a tuberculose. A nossa Constituição, a Constituição portuguesa, não permite o internamento de doentes de tuberculose. Há casos que chegam aos tribunais de recurso de doentes que se recusam a ser internados. Nunca ninguém tentou mudar sequer a Constituição. A tuberculose mata 200 pessoas por ano. Já matou muito mais, já matou milhares. Nem para isso, nem para uma doença grave que mata regularmente,
nós mudamos a Constituição ou sequer se fala em mudar a Constituição. Portanto, as consequências clínicas que existem do Covid mais graves não justificam absolutamente nada. Se há, que podem existir, e admito perfeitamente que existam, têm que ser geridas dentro do hospital. E não é uma questão de conforto, em termos de clínicos, não é uma questão de conforto dos clínicos. É esta combinação, então, de efeitos clínicos e do medo do corpo clínico. É muito diferente de conforto. O medo é muito poderoso. É um efeito social e é um efeito mental gigantesco. Não é por conforto que eles o fazem. Eles não estão a ser preguiçosos, não estão a fazer algo por preguiça ou por conforto, eles estão a fazer por medo. Sim, quer dizer, quando eu dizia conforto não era propriamente... Mas eu quero ter muito cuidado com isso. Sim, claro, evidentemente. Isso, acho que ficou claro para todos que essa nota e agradeço que a tenhas feito. Outro ponto que resulta das tuas intervenções é que as medidas de confinamento, mais fortes ou menos fortes, não são eficazes, também até prova em contrário. O histórico revela que marginalmente é que poderá ter efeito, mas não é significativo, certo? Certo. Não há prova histórica de que funcione e eu não vejo nada na evolução das infecções que diga que funcionaram. Por outro lado, o dever-se-ia ter protegido os velhinhos, as pessoas mais idosas e deixado, digamos, o vírus correr o seu curso normal, nomeadamente pelas crianças, que são elas o nosso seguro para a imunidade futura. E que também, tendo em conta o histórico que se conhece de outros casos, não é expectável que haja um segundo surto. Sim, não haverá um segundo surto. O que é muito provável é que o vírus entre no caldeirão da gripe. Este vírus provavelmente vai regressar. Okay? Não há indicação nenhuma que ele não vá seguir os padrões sazonais e os padrões de migração entre hemisférios. É muito provável que ele volte. É muito provável no próximo inverno ou nos próximos 2 ou 3 anos. E já agora, o Manuel tem uma última questão também, acho eu. Mas já agora, há algum risco ou haveria alguma razão para, por exemplo, Portugal não conseguir atingir a imunidade de grupo? O que é que poderia levar a que a imunidade de grupo não fosse atingida? As medidas de contenção. Há um risco. Eu acho que não existe já. Nos últimos dias mudei de opinião. Mas um dos textos que escrevi ainda mencionava esse risco. Há o risco de nos acontecer o que aconteceu na Coreia. A Coreia deixou andar em roda livre. Portanto, a curva faz aquilo que seria esperado, mas eles parecem ter apanhado os últimos casos. Parecem ter confinado quase no fim. E agora tem um jogo de gato e rato. Tem uma doença latente em que não a conseguem extinguir porque lhes aparecem casos aleatoriamente no território. E, portanto, eles têm muito poucos, mas parecem continuar durante o tempo. E isso pode influenciar a imunidade de grupo. Estes casos que ficam, que agora lhes estão a aparecer, pode ser suficiente para não ter imunidade de grupo. Mas isto é uma curva, uma vez mais. Não é a imunidade de grupo não funciona como 0 ou 1. Existe ou não existe. Ela existe em percentagem. Quanto maior a percentagem, menos eficaz é quanto mais baixa for. Okay? E acima dos 30%, 40% nas doenças pulmonares, a imunidade de grupo começa a ser muito eficaz. Os 60% que se falam são os limites teóricos, onde é expectável que ela pare por completo. A partir dos 30% começas a ter imunidade de grupo prática, em que a taxa de infecção é tão baixa que não te causa preocupação. Manuel, tinhas uma última questão? Sim, só escalpelizar aqui um bocadinho a questão do medo, que eu acho que dou-vos um exemplo para reflexão e para fundamentar a pergunta. Nós, diariamente, vemos noticiado, de uma forma até um bocado acrítica, que estão encomendadas não sei quantos ventiladores e nunca mais chegam, vem o barco, depois não vem o barco, por aí fora. E não vemos noticiado que o nosso parque de unidades de cuidado intensivo está muito subutilizado. Exatamente. Ou seja, este desequilíbrio até acrítico da comunicação, porque é que não é levantado por mais ninguém? Porque ninguém faz essas contas. E onde estão as pessoas do Conselho Nacional de Saúde que terão dado um parecer, mas que entretanto desapareceram? Não eram só homens, com certeza que havia mais gente, há académicos. Eles foram insultados.
Porque é que eles vão continuar no público, em público? Nesse aspecto eu sou um louco, porque tenho um emprego garantido e não tenho qualquer tipo de prestígio nisto. Okay? Eu trabalho para uma empresa, ironicamente está a ganhar dinheiro com isto. E foi uma das razões que eu tive mais receio em vir a público. Mas eu tenho um emprego absolutamente garantido e não tenho prestígio. Eu não trabalho nisto há quase uma década. Portanto, eu posso ser insultado, tanto se me faz. Uma pessoa como o Jorge Sturgal tem algum prestígio, ele está próximo, provavelmente estará reformado, estará jubilado ou muito próximo disso, mas ele tem um prestígio, ele não precisa de se expor. Porquê é que ele vai continuar a ser insultado? Porquê é que essas pessoas que sabem vão continuar a ser insultadas? Não vão. Vão para casa. A maioria são funcionários públicos, quer a economia colapse, quer não colapse, o salário deles está provavelmente garantido. É perfeitamente compreensível. Muito bem. E o Jorge Sturgal voltou a fazer uma outra entrevista. Ele voltou a fazer uma entrevista recentemente com o Observador. Ele volta a dizer o mesmo. Exatamente. Ele volta a dizer isto é menos perigoso do que a tuberculose. Ricardo, tens algum outro ponto que queiras para terminar? Eu estou muito contente com a entrevista, porque tinha essas dúvidas que pus ao princípio, mas parece-me que há aqui muito para refletir e é muito interessante perceber que, primeiro, o Estado, até quando tem informação, não tem por que decidir cientificamente, é uma coisa que eles nos vendem, de alguma maneira, e depois perceber que é muito difícil dar a volta e se uma pessoa tem uma opinião, mudar de opinião. É verdade que eu tinha a opinião contrária, mas sempre estive aberto a pessoas que pensavam diferente, nunca ofendi ninguém, e parece-me que há cada vez mais motivos para pensar que nos enganamos, e não tenho nenhum problema em assumi-lo. E é verdade que eu estava num sítio especial, que foi Madrid, porque aqui depois colapsaram os sistemas. É assustador. É assustador. Eu tive ir a um hospital por uma questão, e não foi essa, felizmente, mas tive que ir à aula de pediatria. Curiosamente não havia ninguém, estive com a minha filha internada 2 dias e não havia ninguém na aula de pediatria, não havia nem enfermeiros. Os enfermeiros estavam do outro lado e vinham só de vez em quando. Portanto, foi curioso ver que se calhar podemos iludir-nos todos com estas questões, porque não temos os dados e porque não sabemos interpretar. Para mim, eu fui imunizado a esse medo da melhor forma ou da pior forma, que foi aterrar precisamente no Instituto de Epidemiologia de Munique, em cima da gripe suína. E, portanto, eu aterrei 2 ou 3 dias depois, uma semana depois, não faço ideia, comecei a ver a estatística sobre a gripe suína. E passei exatamente pelo mesmo. Entrei em pânico. Porque na altura indicavam 30% de letalidade. E isso é muito claro. 30% numa doença pulmonar, vamos todos. E, portanto, esse medo, a imunidade que eu ganhei a esse medo, talvez, foi precisamente isso. Foi aterrar num instituto de referência de epidemiologia e a perguntar aos estatísticos e aos epidemiólogos o que é que se está a passar. E a primeira coisa que eles me diziam era: a OMS virou burra. A OMS não está a publicar os intervalos de confiança, não está a publicar o ruído dos testes. Isto não vai a lado nenhum. Muito bem. André, queríamos mais uma vez agradecer a tua disponibilidade. Queríamos te perguntar se podemos dar nota, digamos, pública das tuas respostas. Fizeste o favor de mandar por e-mail, até para nós aprendermos minimamente alguma coisa para fazer esta entrevista. E o vídeo, se não tens nenhuma objeção, acho que é informação pública relevante e já que tu, enfim, estás por tudo, trabalhas profissionalmente e não tens problemas, acho que era importante para fazer a informação correr o seu rumo, embora eu não tenha grandes esperanças que, em termos de decisão política, a tua ou a nossa, ou o que quer que seja, vá ter grande influência, mas olha, mais vale fazer guerras que a gente sabe que não vai ganhar do que não fazê-las de todo.